Converso hoje com o advogado Leandro Matsumoto, que é coordenador da Comissão do Jovem Advogado, mas hoje a gente vai fazer um papo, algo mais amplo, sobre a norma jurídica e o poder público. Isso tem sido alvo de palestras na ERP e o Leandro veio gentilmente atendendo ao nosso pedido, conversar sobre um tema que é antigo e contemporâneo ao mesmo tempo. Leandro, é um prazer tê-lo aqui. Sérgio, muito obrigado pelo convite, obrigado também pelo convite da OAB aqui de Santos, em nome do nosso presidente Rodrigo Julião. É um prazer poder estar falando com vocês aqui sobre um tema realmente que está aí na pauta da agenda nacional. O Leandro, que é um jovem advogado hoje e docente, né? Hoje nós temos aí uma figura aqui no quadro da Ordem na cidade de Santos, muitos jovens que ingressaram no magistrado, a gente pode dizer assim, onde vão lecionar aula, fizeram mestrado e tudo mais, e o Leandro é dessa leva de advogados. Leandro, esse tema é o tema norma jurídica e o poder público. É um tema bem repleto de análise, né? Nós estamos ali, a gente pode ir um pouquinho passado. Hoje ela retrata, como a gente retrata ela no país hoje, esse quadro? Olha, quando eu fui convidado para dar palestra, a faculdade da UNAERP lá no Guarujá me convidou. A ideia não era nem colocar da eficácia da norma, era mais fácil colocar da ineficácia da norma. Porque hoje, se você para analisar, nós temos um rol de normas jurídicas muito extenso no país, onde o poder público, além de desrespeitar esse conjunto de normas, ele trata com um certo descaso. Então, você pega hoje o desamparo legal que as pessoas se encontram hoje, vem de encontro com aquilo que a população hoje está repulsando a questão da política. Então, quando você coloca de um lado a política e, ao mesmo tempo, a questão por que as normas não são praticadas, e aí está o encontro da nossa palestra. Ou seja, onde está o distanciamento da política com a eficácia da norma que está lá posta. Se você pegar a nossa Constituição, pelo menos, só na Constituição mais de 70 pontos ainda não foram regulamentados. Ou seja, nós temos ainda muita coisa, desde 88, que falta a regulamentação legal. Isso sem aquelas que já foram regulamentadas e mesmo assim o poder público também não executa as suas atividades. Então, assim, tem tema de sobra aí para a gente poder trabalhar. Bom, vamos voltar um pouquinho na história, vamos voltar aí ao século XVI, 1500 e pouco, ou a obra célebre que todo estudante de direito ou que ingressa na carreira jurídica deve ler, que é o Maquiavel, o Príncipe. E a síntese do livro é o papel desempenhado pelo Estado. E alvo de críticas, inclusive, do autor, foi que o papel que o Estado, às vezes, faz, os fins não justificam os meios. O poder decidido pelo Estado, às vezes, ele toma alguns meandros, alguns caminhos que não são condizentes com a moral. Eu acho que está acontecendo isso, né? Olha, Maquiavel, eu acho que até costumo dizer que Maquiavel é um dos meus autores preferidos, porque, veja, lá em 1500, quando já tratava do tema, hoje se encontra muito recente ainda, né? É algo que tratava há muito tempo atrás, só que hoje está aí na pauta do dia. Você pega, por exemplo, lá quando Maquiavel colocava, foi um dos primeiros estudiosos a trabalhar a questão da política separada da ética e da moral, né? Você passa a estudar a política separada de forma da ética e da moral, tendo em vista que quem aplica a política é o ser humano. Então, assim, ou seja, o grande equívoco, talvez, da política e esse grande desapego hoje que a política se encontra no país e no mundo geral é por questões estritamente de quem trabalha a política. Porque a política por si só, Sérgio, a gente sabe que é uma política de finalidade só, uma finalidade única, que é atender o interesse coletivo. Só que aquele que aplica a política, aquele que realmente está executando, ou aliás, não está executando, é que talvez esteja por trás desse problema do poder de Maquiavel. Na verdade, o Kelsen também tem um livro sobre a ética e que é importantíssima de leitura também. Mas, independente disso, quando eu falei do Maquiavel, a gente vem até um pouco mais atrás, na própria Grécia antiga, onde Solon, Clístenes, né, que eles falavam, e eles trouxeram uma questão democrática que até não existia. Por exemplo, havia democracia, mas não havia voto. Depois, na antiga Grécia, Atenas começou a ter a participação do voto, e o poder não ficava na mão de um e de muitos. Só que a gente evoluindo isso tudo, se passa com o Constituição 88, que é recente para nós e a gente está habituado, nós temos as questões, por exemplo, os governos que nos tiveram, o próprio governo FHC, o governo Lula, a eficácia, a edição de emendas provisórias, de medidas provisórias, entre outros. O poder do Estado está extrapolando a própria Constituição, porque eles pegam os textos constitucionais e direcionam do jeito que quer, né? Olha, se nós voltarmos mais ainda para o passado,
Os primeiros estados que realmente comprovam a eficácia da norma, a aplicação da lei em si, foi o Estado de Israel. O Estado de Israel foi ali o princípio da democracia. Evidente que na Grécia, no segundo momento, o estágio da democracia avançou, mas Israel foi o primeiro estado onde passou a se reconhecer a lei. Então, até aquele momento, você não tinha um reconhecimento legal, né? Então, você vinha lá dos impérios teocráticos, onde o poder era representado pela vontade divina, e a partir do segundo momento, você tem aí o reconhecimento da lei. A Grécia veio para realmente poder participar, a participação popular teve sua parcela significativa lá por meio dos seus conselhos de anciãos, e aí depois a democracia veio avançando. Hoje no Brasil, a democracia completa o maior período de estabilidade democrática. Se nós analisarmos, após a Constituição de 88, nós não tivemos um período tão grande no Brasil de democracia instaurada. Então, assim, eu acho que a nossa democracia hoje é muito de se comemorar. No entanto, os excessos que vêm sendo cometidos, seja pelos governantes, mas também amparado pela lei, né? A gente não pode esquecer que nada é feito sem um amparo legal. As medidas provisórias, uma série de excessos normativos que nós temos hoje no Brasil, que acabam atrapalhando um pouco aí o desenvolvimento e até a aplicação da democracia em si. Não, mas eu concordo. Mas a positivação, o direito positivo, que já existe lá, principalmente ganhou uma força enorme depois da Revolução Francesa. Nós tivemos o direito romano, que é positivado naturalmente, mas a amplitude ao longo das civilizações, não importa. Nós chegamos aqui no Brasil, onde passamos ditaduras militares, uma nos anos 30 e depois dos anos 60. A lei está positivada, é para ser cumprida, você não pode extrapolar, como se disse. Mas o Estado, através da soberania, da exercência de poder, que quer a manutenção desse poder exacerbado, e nós temos a ver casos, a norma que está lá na Constituição, ela acaba sofrendo irregularidades. Isso é claro, nós temos ações de inconstitucionalidade com temas muito banais até. Não, assim, é aquela teoria lá antiga que a gente sempre escutava falar, né? De todo aquele que tem o poder tende a dele abusar um pouco do poder. Então hoje o poder que nós temos pautado na lei, ele acaba também sendo utilizado de forma equivocada. Então isso está muito claro e explícito pelos nossos governantes. E não é de agora, viu, Sérgio? Eu acho que esse excesso de poder, ele é inerente ao homem. Mais do que qualquer governo, mais do que qualquer governante, o excesso praticado pela questão do poder é algo que já vem junto com o homem, né? Então quando você estuda na filosofia e aquelas frases onde você estuda o seguinte, olha, o poder, quem tem o poder abusa desse poder que tem, do pequeno poder que ele possa ter, realmente faz sentido. E hoje a legalidade pautada na lei que nós temos em cima do poder conferido pela própria lei acaba excedendo sim, as pessoas acabam se excedendo, e aí o poder judiciário, acho que nós temos mecanismos para poder controlar esses excessos que estão sendo cometidos. E antes da gente terminar, a gente poderia deixar de falar sobre a comissão do jovem advogado. Comissão de extrema importância no mercado, para o jovem, para o advogado que está entrando no mercado de trabalho e sente muitas dificuldades. Num mercado de trabalho aguerrido, concorrido. Fala um pouquinho como está a comissão. Olha, eu acho que a comissão, não desmerecendo as demais, mas é uma das comissões mais importantes. Se você parar para analisar, nós temos hoje 9 faculdades de direito aqui na nossa região, que a cada semestre coloca uma série de novos recém-ingressos no mercado de trabalho. Então a preocupação que o OAB tem que ter é de acomodar essas novas pessoas no sentido de dar toda a estrutura necessária para que a pessoa possa iniciar o trabalho da advocacia. Eu fico muito chateado hoje em ver que essas pessoas que saem da faculdade estão migrando, seja para concurso público, seja para outros serviços, e deixando a advocacia de lado. Eu acho que a advocacia ela é uma das carreiras mais brilhantes que existem, não por conta apenas nossa, sim por conta da função que ela exerce. Acho que a questão de buscar a justiça é uma coisa nobre, e nós temos que talvez tentar levar isso para os alunos que estão dentro da faculdade. A nossa comissão agora está apresentando um projeto, essa semana nós estamos definindo com o presidente, Dr. Rodrigo Julião, para poder fazer uma capacitação desses novos recém-ingressos nos quadros da OAB. Então seria da seguinte forma, você que retirou a carteirinha da OAB, que passou na prova da OAB, vai ter uma semana aí de qualificação, não seria uma semana de palestras normais, seria uma semana de qualificação, onde cada dia nós apresentaremos um tema que essa pessoa nova tem dificuldade, seja a questão de contabilidade de escritório, como montar um contrato, uma série de outros pontos que realmente aquela pessoa que está entrando nos quadros do OAB tem uma dificuldade. Então essa é a nossa ideia, trazer uma qualificação diferenciada para quem está entrando agora. E até aproveitando a oportunidade, eu não poderia deixar de esquecer de convidar os jovens advogados que aqui a subseção de Santos, novamente, ela sai
na frente de uma série de outras subseções, onde ela lança o escritório compartilhado. É importante poder colocar isso, que você que não está nos assistindo não tem, às vezes, uma estrutura física para poder atender, a OAB disponibiliza aqui um escritório com instalações de primeira linha. Você tem ar-condicionado, você tem fax, impressora, tem toda a estrutura que você precisa para atender advogado. E é melhor ainda que você pode estar aqui no centro de Santos, atendendo o seu cliente com toda a descrição possível. Então, assim, você tem uma estrutura que a OAB está proporcionando isso. Isso, para quem está começando a carreira, é de extrema importância. Então, você que está nos assistindo, utilize desse escritório, porque esse escritório é nosso, é o escritório que a presidência disponibilizou, principalmente para esses novos advogados que estão ingressando no mercado de trabalho. Isso aí, é muito importante isso que o Leandro falou. E o jovem advogado que não está observando, não só o jovem advogado, como qualquer outro colega que necessite ali utilizar do escritório compartilhado. Eu quero agradecer desde já a presença do Leandro, porque foi muito esclarecedor e muito importante. Independente do tema central aqui da nossa entrevista, ele trouxe esclarecimentos importantes para o jovem advogado. Então, desde já eu agradeço aí a presença. Obrigado, viu, Leandro? Sérgio, eu que agradeço novamente o convite do OAB. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Continue com esse sucesso que você tem aí, porque o programa vai longe. Muito obrigado.